Olá, boa noite, seja bem-vindo àquele que é o seu programa de eleição, tenho a certeza, no que diz respeito à saúde, aqui no novo canal Tempo de Saúde, com o Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, à semelhança do que temos falado nos últimos programas do Tempo de Saúde e que tem tido bastante sucesso, vamos fazer hoje uma espécie de resumo da prevenção das doenças musculoesqueléticas, certo? É verdade, eu acho que é boa ideia realmente fazermos um resumo daquilo que foi dito nos dois últimos episódios para as pessoas ficarem com ideias claras acerca do que devem e não devem fazer. De maneira que, resumindo e começando pelo princípio, eu começava novamente por falar da alimentação. Nós já dissemos que há necessidade de evitar a obesidade, mas também a falta de massa muscular. E eu, acerca deste assunto, e se me permite, gostaria de começar por contar duas histórias, uma delas que é uma anedota, mas que a outra que é bem real. E começando pela anedota, conta a história que um senhor foi a um restaurante, pediu um frango para o almoço, olha para o frango, chama o empregado e diz-lhe, olha, o senhor já viu este frango que me trouxe para almoçar? E o empregado pergunta, mas o que é que tem o frango? E diz o cliente, pois o problema não é o que tem o frango, o problema é o que não tem o frango. Você não vê que isto é só pele e ossos? Ao que o empregado respondeu, então o senhor também queria as penas? Ora bom, é que isto efetivamente, quer dizer, entre a pele e os ossos deve existir uma coisa chamada músculo, Músculo. que é como o motor de um carro. E portanto nós sem ele não vamos a lado nenhum, não é possível que as coisas funcionem como deve ser. E, portanto, há que ter atenção que quando se fazem dietas e se procura emagrecer, é preciso ter atenção ao facto de manter intacta a massa muscular e não estar a perder peso à custa de perder massa e de ganhar gordura. E hoje em dia, cada vez mais, através das redes sociais, da publicidade, há muita publicidade enganosa no que diz respeito a dietas. Olha, eu ainda agora, nem de propósito, sabe que eu quando nós estamos a fazer esta emissão através do Skype, à distância como realmente se impõe nas circunstâncias atuais, e sabe que ainda agora eu ao ligar à internet apercebi-me de um anúncio, precisamente de uma dieta maravilhosa à custa à base do limão, que foi inventada, um método inovador, inventada por um professor português. Isto tinha de ser professor e tinha de ser português. E então, nesse anúncio promete-se a perda sem esforço, só à base do limão, presumo eu, faz a promessa de se perderem 14 quilos no mês. Ora, seja de que maneira for, eu quero já dizer às pessoas que perder ou tentar perder 14 quilos no mês é um absurdo. E para além de um absurdo, é um risco para a saúde. E se as pessoas realmente querem emagrecer no sentido não só de, digamos que, terem Pela uma melhor saúde como pela parte estética? mas também pela parte estética, como podem compreender, sobretudo tratando-se de pessoas que já de uma certa idade, e eu por uma certa idade estamos a falar de pessoas aí que não têm de ser necessariamente velhas, estamos a falar de pessoas aí, digamos, na faixa etária dos 35 anos ou mais. Se essa pessoa perder 14 quilos num mês, de certeza absoluta que vai ter problemas de pele, vai ter muitas rugas, que se realmente, como eu digo, a pessoa está a fazer dieta por uma questão estética, se calhar às páginas tantas sai-lhe, digamos, o tiro pela culatra. De maneira que eu, muito sinceramente, não queria entrar, digamos, nesta polémica, porque isto realmente é de uma polémica que se trata. Eu, naturalmente, que não conheço a fundo o método, nem vou conhecer, porque, naturalmente, é tudo muito bonito. Depois de uma série de páginas de testemunhos e de vantagens escritas, depois, evidentemente, lá vem o tal pagamento que as pessoas terão de fazer para terem acesso a este método inovador e maravilhoso. E, naturalmente, eu não o vou fazer, mas só pelas promessas que são feitas, isto realmente é de apostar que isto trata-se de realmente uma publicidade enganosa e que muito dificilmente as pessoas irão ter os resultados que são anunciados. Até porque, como digo, se efetivamente nem que eles sejam verdadeiros, não são aconselháveis. Sim, porque a alimentação, tal como outros aspectos,
requer a alimentação, não, a perda de tempo, de peso, é um processo lento. Deve ser um processo lento porque, como eu digo, isto há duas maneiras de perder peso, ou três. Uma delas é perder água, como sabe, quer dizer, 1 litro é igual a 1 quilo, o que quer dizer que se a pessoa urinar 1 litro emagrece 1 quilo. E há efetivamente dietas que têm diuréticos na sua composição, que atuam precisamente dessa maneira, fazer com que a pessoa elimine mais água. Ora, isto é evidente que não tem qualquer tipo de interesse, porque basta a pessoa beber 2 ou 3 copos de água porque tem sede e recupera o peso que aparentemente perdeu. E para além disso, isto é prejudicial porque nós, quando urinamos, não perdemos só água, a urina não é água, a urina é água com toda uma série de sais minerais. E outros componentes. Portanto, nós, ao estarmos a urinar em demasia, estamos a perder realmente a água, mas estamos também a perder esses sais minerais, o que pode dar origem a desequilíbrios hidroeletrolíticos que não são absolutamente nada benéficos. Muito bem, doutor. Falamos então, para a prevenção das doenças musculoesqueléticas, de uma alimentação saudável. Exatamente. E aliás, isto na sequência daquilo que acabámos de dizer, e que tem diretamente tudo a ver, eu vou-lhe contar a segunda história. Esta não é uma anedota, foi algo que se passou comigo no meu consultório. E que foi uma senhora que me veio consultar por causa de um problema de dores nas costas, e eu disse-lhe na altura: olha, a senhora está um bocadinho obesa, tem um bocadinho de peso a mais, de maneira que convinha também tomar, portanto, conta desse aspecto, tentar resolver essa situação. Isto fez com que a senhora olhasse para mim com um ar extremamente irónico, com aquele, digamos, ar como quem diz, já te vou apanhar, de maneira que virou-se para mim e disse: olha, doutor, o senhor está a dizer isso, mas sabe que eu há 20 anos que mantenho o mesmo peso. Eu tenho hoje o mesmo peso que tinha quando tinha 20 anos. Isso também não é saudável, pois não? Diga? Isso também não é um sinal saudável, ou é? Olha, eu vou-lhe já explicar. Sabe que resposta que eu dei à senhora? A resposta que eu dei à senhora foi o seguinte: eu fiz-lhe uma pergunta e perguntei-lhe o seguinte: o que é que a senhora acha que é mais pesado, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Sabe que é impressionante a quantidade de pessoas que dizem que é 1 quilo de ferro. Mas, naturalmente, que 1 quilo de ferro equivale a 1 quilo de algodão. Agora, se é 1 quilo, é 1 quilo. Em termos absolutos, tenhamos, digamos, a mesma ordem de grandezas, a verdade é que, em termos de substância, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E onde, naturalmente, eu quero chegar é que se essa senhora, quando tinha 20 anos, pesava, vamos pôr por hipótese, 55 quilos, à custa de muita carninha e pouca gordura, se neste momento ela teve uma perda substancial de massa muscular, que foi, entretanto, substituída por gordura, é evidente que, em termos absolutos, o peso da senhora pode ser o mesmo, mas a composição do corpo é completamente diferente. E como, efetivamente, a gordura, como todos nós sabemos, é muito mais leve do que o ferro, ela, para ter o mesmo peso, com certeza que ganhou uma massa de gordura muito superior àquela que tinha quando, há 20 anos atrás. E aliás, a verdade é que o nosso peso não significa diretamente que estejamos ou não saudáveis. De maneira nenhuma. Aliás, não é por acaso que, repara, quando nós vamos ao nutricionista, e eu também já consultei uma das primeiras coisas que esses profissionais fazem é tentarem ver qual é o tipo de composição do nosso corpo, ou seja, qual é a percentagem relativa de gordura, de massa muscular, etc. Porque um valor absoluto em si não representa nada, não é? De maneira que, antes de encerrarmos este assunto, eu também não queria deixar de chamar a atenção para as senhoras que estão naquela fase aborrecida da menopausa ou na pré-menopausa. Como todos nós sabemos, esta fase da vida traz alterações hormonais às senhoras, que na maior parte dos casos têm efeitos que não são muito agradáveis, e um deles é haver tendência para um certo aumento de peso. Isso faz com que as senhoras, ou algumas delas, comecem a fazer dieta, mas eu queria chamar a atenção que é necessário que essa dieta seja uma dieta equilibrada, até porque também esta idade é a idade onde se inicia um outro tipo de doença,
que também tem estado muito na moda, de maneira que com certeza que a maior parte das pessoas sabe do que é que eu vou falar, e que é a osteoporose. Portanto, a osteoporose, e que se caracteriza por uma baixa de cálcio no sangue, uma baixa de cálcio nos ossos, o que naturalmente a longo prazo pode levar a fraturas e às suas consequências. Nas senhoras tem início exatamente nesta altura da menopausa, de maneira que se as senhoras nesta altura começam também a fazer dietas equilibradas e que não têm a quantidade de cálcio necessário e de outros componentes alimentares, é evidente que isto é como juntar gasolina à palha e podemos ter um resultado absolutamente desastroso. Só para dizer que, infelizmente, a osteoporose não se cura só com uma dieta saudável, mas, pelo menos em parte, previne-se com essa medida, embora sejam necessários outro tipo de tratamentos, mas naturalmente que, como eu disse, é necessário uma alimentação saudável para podermos combater a osteoporose. Portanto, não é tudo, mas é um aspecto muito importante. E quais são os outros aspectos para prevenir estas doenças, doutor? Para além da alimentação saudável, tínhamos falado também da prática... Tínhamos falado também da prática de exercício físico? Ora bem, isso digamos que ia ser aquilo que eu ia abordar a seguir, porque nós também vimos nos 2 programas anteriores e tivemos aquela intervenção brilhante do professor João Simões, e portanto vimos que efetivamente é necessário a prática de desporto não só para manter o sistema musculoesquelético em boas condições, mas também o desporto físico, já que estamos a falar de dietas, ou começamos por falar em dietas, é também um componente absolutamente fundamental numa dieta saudável. Porque, como também já ficou depreendido das minhas palavras anteriores, nós podemos perder peso ou à custa da massa muscular ou à custa da gordura. Ora, o que é que acontece? O músculo tem um metabolismo muitíssimo mais acelerado, digamos assim, muito mais ativo do que a gordura. Aliás, a carne é vermelha, como todos nós sabemos, e porquê é que é vermelha? Porque tem uma grande quantidade de sangue, ou seja, o músculo é muito irrigado e, portanto, o seu metabolismo é muito ativo. Pelo contrário, a gordura é amarela, e amarela porquê? Porque a cor dos lípidos habitualmente são mesmo amarelos, como nós podemos ver pelo azeite, pelo óleo, etc. Mas também no corpo humano, porque a gordura tem uma quantidade de sangue relativamente pobre. E, portanto, daí ela manter aquele aspecto amarelado. Isto quer dizer o quê? Que se a pessoa começa a fazer dieta sem fazer exercício, ou seja, sem estimular a parte muscular, numa primeira fase, pelo menos, quer dizer, é muito mais provável que a pessoa perca peso à custa de perder massa muscular mais do que perder gordura, o que naturalmente é tudo menos aquilo que nós queremos. Até porque a massa muscular, assim como também se perde com facilidade, como digo, devido a ser um tecido com um alto metabolismo e muito bem irrigado, ele também, conforme perde facilmente, também recupera facilmente as perdas sofridas. Isto, aliás, é a boa notícia. O que quer dizer que, se realmente a pessoa perdeu peso à custa digamos, da diminuição da massa muscular, basta aliviar a dieta ou começar, digamos, a mexer-se um bocadinho mais para que realmente aqueles quilos aparentemente perdidos se recuperem com toda a facilidade. Sim, porque há muito o mito de eu entrei no ginásio, inscrevi-me num ginásio, estive durante um mês a treinar todos os dias e ganhei peso. E as pessoas acham que o facto de ganhar peso significa que ficaram mais gordas, digamos. E não, esse peso refere-se à massa muscular e não à parte da gordura. Ora bem, isso é um aspecto que realmente precisa ser monitorizado, que em parte é verdade. É claro que às vezes o problema, e isso pode efetivamente acontecer, e há inclusivamente dietistas que defendem este ponto de vista, é que, repare, o exercício físico também estimula o apetite. E, portanto, pode acontecer que a pessoa, pelo facto de fazer exercício físico, comece a comer mais.
Isso é uma coisa que as pessoas têm de ter atenção, e se realmente têm mais apetite, o que elas devem fazer é comer mais, sim, mas comidas que não engordem, nomeadamente à base de legumes, de Sim, sim. vegetais, leguminosas, etc. Portanto, alimentos que não contribuem para, digamos, um aumento da massa gorda. Agora, o que você diz em grande parte é verdade. É claro que se a pessoa começar a fazer exercício físico e a massa muscular aumentar, até porque a carne é muito mais pesada que a gordura, pode efetivamente acontecer que nos primeiros tempos a pessoa, em vez de perder peso, até aumente. Mas isso Sim. não deve preocupar as pessoas, porque isso, pelas razões que são óbvias e que já foram ditas, no fundo é algo de natural e até de saudável. Depois, é natural que com a continuação do exercício, as pessoas começam efetivamente então a perder a tal gordura, e, digamos, há um reajuste positivo digamos, da composição do corpo humano, e é natural que, se a pessoa tem um excesso de gordura, é natural que perca peso. Muito bem, doutor. Mais algum aspecto a acrescentar a esta prevenção das doenças musculoesqueléticas? Olha, eu gostaria de dizer mais algumas coisas relativamente ao desporto. Nós ontem tivemos a triste notícia do falecimento de duas pessoas mediáticas, uma delas que é conhecida em todo o mundo, ou que era conhecida em todo o mundo, que era naturalmente o Diego Maradona, e outra que, sem ter a mesma projeção mediática, era também uma Era um pessoa excelente profissional do da futebol zona, português. exatamente, pelo menos da gente do Norte, e com certeza que das pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto. E estou a falar do Sr. Reinaldo Pérez. De maneira que eu, até a propósito destas duas perdas do futebol, eu gostaria de chamar uma vez mais a atenção, digamos, dos futebolistas amadores para dois aspectos que me parecem muito importantes. E que um deles é a necessidade imperiosa de um bom aquecimento. Sobretudo quando se trata de atletas amadores, que muitas vezes têm o mau costume de sair do trabalho atrasados, vão a 39 para o campo de O futebol, treino? chegam já com certo atraso, equipam-se com toda a velocidade e entram no campo e querem começar logo a integrar, digamos, a atividade esportiva. Ora, isto eu quero dizer que, se é que as pessoas ainda não descobriram, isto é a melhor maneira de vir parar às mãos do ortopedista. E eu, como ortopedista, agradeço, mas deontologicamente sou obrigado a avisar as pessoas, digamos, dos malefícios evidentes desta prática Claro. desportiva. O mais vale começar a jogar 5 ou 10 minutos mais tarde e fazer um bom aquecimento antes de começar, do que entrar no campo extemporaneamente e ter de sair por lesão meia dúzia de minutos depois. De maneira que é essencial, sobretudo, e tanto mais essencial quanto menor a forma física a pessoa tem, é absolutamente essencial fazer um bom aquecimento. E outro aspecto que também me parece muito importante chamar a atenção das pessoas é o seguinte, é que é necessário ter muita atenção durante possíveis lesões que possam surgir durante o jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Repare, na Primeira Liga, e quando se trata de atletas profissionais, quer dizer, em todos os jogos estão presentes técnicos de saúde, nomeadamente, inclusivamente, até médicos, mas massagistas, etc., possivelmente enfermeiros, portanto, pessoas que, no caso de ocorrer uma lesão, são capazes de rapidamente chegar ao pé do atleta e, na hora e no local, Detectar qual é o eles terem problema. uma ideia do tipo de lesão que o doente tem, se é uma lesão grave, se ele deve parar de jogar, ou se, com aquelas mesinhas que nós costumamos ver na televisão, o doente pode retomar o jogo. Repara que, quando se trata de jogos amadores ou de De jogos, jogos digamos, de uma liga que não as ligas profissionais? isto habitualmente não acontece. Quer dizer, não estão lá presentes profissionais de saúde, muitas vezes o único profissional de saúde, entre aspas, que está lá presente é o treinador, que faz aquilo que lhe é possível, o que quer dizer que é possível que o atleta faça uma lesão grave e não se aperceba disso. E eu vou dar dois exemplos. Um deles, o caso de uma rotura do ligamento cruzado anterior, que é um dos ligamentos mais importantes do joelho. Se o doente fizer uma lesão destas, ele habitualmente não consegue continuar a jogar,
Portanto, o doente rapidamente se apercebe que tem uma lesão grave, até porque muitas vezes, quer pela dor, quer pela sensação de instabilidade e pela sensação também subjetiva de que algo de muito importante aconteceu no joelho, que também caracteristicamente começa a inchar de imediato, geralmente o doente com uma lesão destas não consegue continuar a jogar. Agora, se o que ele fizer for uma ruptura não do ligamento, mas do menisco, ou, por exemplo, se fizer uma entorse do tornozelo, é possível o doente não se aperceber imediatamente da gravidade da lesão que fez e continuar a jogar, o que naturalmente pode agravar de maneira significativa essa lesão. Portanto, o conselho que eu deixo às pessoas é que, na dúvida, deixem o ego de parte, como dizia também na semana passada o João Simões, e na dúvida parem de jogar e vão saber efetivamente o que é que se passa com eles, porque senão arriscam-se a poder agravar uma lesão significativa. E não conseguir remediar a situação. Ou terem de ser intervencionados, terem de sujeitar a uma operação, que até poderia ser simples e que pode ser muitíssimo mais complicada, devido ao agravamento que, digamos, a pessoa infligiu a si própria. Muito bem, doutor. Concluindo, dá uma grande trabalheira ser saudável e estarmos bem com o nosso corpo. Olha, eu concordo consigo, dá efetivamente trabalho, mas eu penso, como tudo na vida, eu acho que efetivamente aquilo que é necessário é fundamentalmente o bom senso. As pessoas devem ter realmente bom senso, devem ter consciência daquilo que podem e não podem fazer. Esse aspecto também já foi falado por nós nas semanas anteriores, de tal maneira que, olha, eu a este respeito, e para terminar, e até para que não me acusem de discriminação sexual, eu falei das senhoras com a menopausa, e eu agora queria terminar falando dos senhores com a andropausa, que são aqueles senhores já na fase etária em que eu me encontro, e que continuam a ter por hábito correr demasiado, fazerem muitas maratonas ou meias maratonas. Se eles começam a verificar que não têm a capacidade de fazer aquilo que faziam ainda há 1 ou 2 anos atrás e que começam a ter dores articulares, eu acho que está na altura, por um lado, procurar ajuda profissional para saber exatamente o que é que se passa e em que estado é que estão as suas articulações, mas também terem o bom senso de diminuir, digamos, a carga, digamos, a que submetem as suas articulações, que trocar a corrida pela marcha e por desportos mais suaves, mais simpáticos, como sejam a bicicleta, a natação e outros esportes aquáticos. Portanto, deixar um bocadinho a teimosia e a persistência de lado e assumir que realmente chegamos a uma certa idade que temos que mudar os nossos hábitos. Não é agradável, mas acho que é absolutamente fundamental. É aceitar a lei da vida? É a lei da vida. Sabe que nós, há uma altura da nossa vida em que nós mandamos no nosso corpo. Isso é certamente aquilo que nós fazemos ou pensamos que podemos fazer durante a adolescência e os digamos, os 20 anos. Agora, muito rapidamente, e por muito rapidamente, repare que eu estou a falar aqui logo na faixa etária dos 30 a 35 anos. Infelizmente não é necessário chegar aos 65 para que realmente o corpo nos comece a dizer o que é que nós devemos fazer. E é preciso ter efetivamente o bom senso de ouvir o corpo, porque senão quem fica a ganhar realmente são os ortopedistas e pronto, olha, nesse aspecto escolheu a profissão certa. É como dizia o outro, sabe que isto mal de uns é sorte dos outros. E realmente, portanto, do ponto de vista profissional, isso é muito bom para os ortopedistas. Agora, se as pessoas realmente não quiserem contribuir para a sua felicidade, têm de realmente ter o bom senso de não submeterem a esforços exagerados. Muito bem, muito obrigada, doutor, por mais um esclarecimento aqui no Tempo de Saúde, desta vez sobre a prevenção das doenças musculoesqueléticas. Se chegou agora a este programa, pode sempre voltar para trás, porque a internet tem isso de bom. Muito obrigada, Dr. Dinis. Vemo-nos na próxima semana, via Skype. Em princípio, gostaria que fosse pessoalmente, mas o que importa é o Tempo de Saúde estar no ar. Com certeza, Fátima, foi um prazer. Até para a semana. Muito boa noite. Quanto a si, continua a acompanhar tudo em novocanal.pt. Este foi
foi o Tempo de Saúde desta semana. Boa noite. Nova um canal, sempre Novon, sempre seu.